O plantio da nova safra de soja já está bem próximo ao fim pelo Brasil. Temporada 2018-2019 já está praticamente toda implantada. Para falar a respeito do andamento da safra em Mato Grosso do Sul, das expectativas de preços para todo o Brasil e o que vem pela frente, nós recebemos aqui no Bom Dia Produtor hoje João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA, e o Leonardo Carlotto, engenheiro agrônomo. Sejam muito bem-vindos. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Carlotto, eu começo te perguntando como que está o andamento da safra em Mato Grosso do Sul. Nós estamos com o plantio já assim encerrado, né? Dado por encerrado já há uma semana, uns 10 dias mais ou menos, com algumas áreas em específico, como Rochedo, Bonito, em finalização, mas coisa que não chegue nem a 0,5% da safra total do MS. E temos uma condição muito boa de safra para esse ano, pelo menos até o momento, onde temos bons climas, boas chuvas, e vai trazendo aí ao produtor uma segurança de boa produção. Já começamos a safra bem, né, João? Leonardo, você comentou o seguinte: nós pegamos os últimos 10 anos, Mato Grosso do Sul dobra a produção, ficou estagnada muitos anos em 4,5 milhões, 4,700, hoje nós estamos falando em chegar próximo a 10 milhões. O Brasil com um potencial de chegar a 124 milhões. Você que convive com o produtor, pela ProSoja, o que você acredita que os fatores que levaram o Brasil a chegar a esse número, e especialmente o Mato Grosso do Sul, dobrar nos últimos 10 anos? Falando de forma geral, o Brasil ele tem uma especificidade que é a área disponível para fazer o giro com a cultura, ou uma coisa que outros países já não têm. E aliado a isso, o produtor sentiu a necessidade de expandir, ter mais receita, e veio conciliado com essa questão da demanda da produção, demanda dos outros países. E nós tivemos, além do aumento da área, que foi o fator principal para o aumento da produtividade, da produção, conciliado com o aumento da produtividade. Então nós tivemos um salto de aproximadamente 15 sacas a mais nos últimos 5 anos, se a gente for olhar os 5, 6 anos, se a gente olhar os 10 anos, a gente chegou aí próximo das 20 sacas, falando de Mato Grosso do Sul. Brasil, por volta de 15 sacas nos últimos 10 anos de evolução da produtividade. Se eu jogar mais um crescimento aí de 40%, 50% de área que nós aumentamos nos últimos 10 anos, nós temos esse boom da produção, chegando nesses 126 milhões, 125 milhões, que é o previsto para essas safras. Além do aumento de área, o que resulta nessa produção maior tem a ver, é claro, com o emprego de tecnologia e também a maior informação do produtor? Sim, nos últimos 4 anos nós tivemos a inserção de uma nova variedade, uma nova tecnologia na soja, que é a questão da soja BT, né? A gente trabalha com ela como BT, que ela proporciona algumas resistências, dá alguma melhoria no sistema produtivo como um todo, e alavancou muito em áreas que tinham dificuldades com a soja transgênica normal, e isso acabou trazendo esse estímulo para o produtor. Então nós temos um plus também em relação a essa tecnologia, e graças aí à insistência do produtor em estar produzindo aí, fornecendo bons produtos ao país, ao mundo. Nós temos hoje um desafio também, Leonardo. Quando você olha, a gente que acompanha o campo, eu também, esse meu queimado aqui não é de praia, é de campo. Quando você vai para o campo, você vê o seguinte: hoje uma preocupação do produtor com os custos. Ele vê cada vez mais pressionado, você olha o gasto que você tem com defensivos, o custo da semente quando embute toda essa carga genética em cima dela. E você olha o seguinte: você tem 3, 4 grandes grupos do mundo que dominam esse processo. Não seria momento também de o produtor, junto com vocês, junto com a ProSoja, e pleitear junto ao governo, Embrapa, fazer uma pesquisa, ampliar as pesquisas, voltar aquele negócio manejo integrado de pragas, por exemplo, que foi meio colocado de lado. Agora vamos colocar o BT, não vai ter mais problema via transgenia, mas não é. A natureza ela é muito pródiga, ela é muito rica, ela cria, ela dá condições que outros insetos, que até então não eram pragas principais, passam a ser praga principal. Sim. Você vê a questão da ferrugem asiática, por exemplo, que quando surgiu no Brasil, bateu o caos. Agora, será que... Mas o produtor soube controlar, só que
hoje você tem poucos princípios ativos que realmente controlam ela. Não seria o momento de haver um esforço nacional de pesquisa para verificar o que está acontecendo, avaliar, usar produtos, às vezes, não só os sintéticos, mas também usar produtos naturais, como remineralizadores, fosfatos naturais, você partir para um caminho onde você possa reduzir os custos e, principalmente, dar condições que a planta tenha mais resistência? Sim, falando em novas abordagens, existe já um programa que a Embrapa está desenvolvendo no Paraná, que é o programa MIP, né, que já é conhecido já há mais de 20 anos, que o produtor deixou de fazer muitas vezes dentro da propriedade. Por quê? Ele acostumou com a questão da facilidade da aplicação dos produtos químicos, como você comentou. Então está muito alavancada essa questão por conta de marketing, a questão da empresa e uma série de fatores. Mas o produtor já está voltando um pouco, pelo menos os que têm uma consultoria um pouco mais próxima dele, ele está deixando de fazer aquela aplicação calendarizada, já está utilizando softwares ou programas de monitoramento da propriedade, e ele acaba tendo uma forma de trabalhar diferente, onde ele consegue fazer principalmente o monitoramento, que é a parte principal do manejo de entrega de pragas, porque se ele não tiver monitoramento, não adianta ele implementar o MIP, porque o monitoramento faz parte do MIP, é o primeiro princípio. Certo. Ele tendo isso, ele consegue fazer um controle melhor da sua propriedade, da sua cultura, onde ele pode ter uma variação de princípios ativos, que é pequena, mas ele pode ter essa variação. Ele tem um controle melhor utilizando produtos de formas pontuais. Isso gera redução de custo e também começa a dar a possibilidade para o produtor de começar a integrar aí um controle biológico, controles alternativos, para que ele possa deixar um pouco a dependência do químico. Carlota, perdão, pode concluir. Ele sai do básico, ele começa a ter um tipo de produtividade, um tipo de produção ou mais evoluída, né, vamos falar assim, mais tecnológica. Certo. A gente estava mostrando um pouquinho de imagens sobre ferrugem asiática da soja. Mato Grosso do Sul já registra caso de ferrugem nesse ciclo. O uso justamente dos químicos tem feito com que a ferrugem fique menos tolerante, né, aos insumos, mas a gente vê estudos que comprovam que a rotação desses químicos, né, tem tido uma eficácia maior. Qual que tem sido a orientação ao produtor nesse caso? A questão de ferrugem vem muito vinculada ao clima. O ano passado nós tivemos um plantio um pouco mais tardio, principalmente para Mato Grosso do Sul, e isso fez com que tivesse um controle um pouco, vamos falar, um controle natural da ferrugem. Ela não teve condições para se proliferar. Lembrando que a ferrugem se prolifera com uma umidade mais elevada e temperaturas mais altas, é isso? E é o que está acontecendo nessa safra. Certo. Nós temos um plantio bem antecipado, praticamente em todos os estados do país, com exceção do Rio Grande do Sul e a região do Mato Piba, que ainda não concluíram, ou estão com uma porção boa ainda para serem implantados. E essa questão da antecipação com a questão da umidade e calor é fator fundamental para a ferrugem. É o que ela espera. Tanto é que nós temos por volta de 24, 25 casos a mais no mesmo período do que a safra passada. Justamente porque o plantio se antecipou, ou o produtor conseguiu plantar no período que ele deseja para poder fazer uma safrinha. E isso é risco. Conciliado com esse clima que vem favorecendo nessa safra, diferente da safra passada, que nós tivemos um clima um pouco mais conturbado, com faltas de chuva, um clima um pouco mais seco, e isso acaba propiciando aí a entrada do esporo, a entrada do fungo. Leonardo, nós fizemos aqui no canal do Boi, que estão uns 2, 3 meses atrás, uma entrevista com um colega de vocês, o presidente da ProSoja Mato Grosso, o senhor Naban. E ele comentava o seguinte: hoje o produtor no Mato Grosso ele está meio embretado, ou seja, ele está aumentando a produção. Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil, porém a questão de logística está deixando ele meio num canto. O caso do milho, por exemplo, que hoje o milho vale menos de R$20 a saca em função da logística. E a preocupação dele pela ProSoja é achar caminhos, especialmente uma logística mais razoável, mais sensata, que ao invés de usar caminhão para fazer 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, usar trem, usar rios e tal. Como é que se vê
vê, você que participou ativamente dentro da ProSoja, como é que você vê em outros estados da federação essa preocupação por parte da entidade, da ProSoja, referente à questão de custo de transporte? E agora, para completar, o ano passado surgiu o tabelamento de frete, ou seja, não faltava mais nada, a cereja do bolo foi o tabelamento de frete. Como é que você vê essa questão? As instituições, elas buscam trabalhar e estão brigando pela quebra do tabelamento do frete, que é fundamental para que não só o produtor, mas também os prestadores de serviços autônomos de transporte possam também voltar ao mercado. Porque com esse tabelamento de frete, acabou que tirou um pouco esse mercado dos pequenos transportadores. Só para um número para te pensar, aumentou 50% a venda de caminhão no primeiro semestre, ou seja, as grandes empresas vão montar frota própria, porque é um passo atrás. É um passo atrás. E um pouco dessa frota ela foi vendida direto para empresas de produtores, né, ou cooperativas, ou até mesmo grandes produtores. E isso fez com que o produtor acabasse arcando com esse custo, porque, querendo ou não, ele tem uma gestão de frota dentro de uma propriedade ou dentro de uma cooperativa, adquirir um custo e ter um trabalho a mais. Então ele acaba, ele tem que tirar de algum lugar para ter esse custo, certo? Mas é uma coisa que nós temos que voltar a brigar e continuar brigando para redução a quebra do tabelamento, que é importante não só para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, mas para o país inteiro, e a modernização do nosso meio de transporte, porque o Mato Grosso do Sul é específico caminhão. Raros os casos que temos a saída pelo Rio Paraguaio, alguns casos sai por trem, como a soja que sai do norte do estado, que é muito pouco também, é muito pouco acessado, mas Mato Grosso já é um pouco diferente, ele já tem um acesso para o norte, que isso vai acabar facilitando para o Mato Grosso. E nós temos que buscar a questão também, um mercado que é escasso de produção, o mercado da região norte, em relação a milho, principalmente, porque eles têm uma demanda muito grande de milho. E nós acabamos tentando, vamos exportar, vamos processar internamente, e acaba deixando o mercado de lá de fora, sendo que lá preços de saco de milho chegam a 40, 50 reais pagos. Carloto, João, o papo está muito bom, a gente está chegando ao fim. Antes da gente finalizar, Carloto, eu quero saber como que está a comercialização antecipada da safra de soja aqui em Mato Grosso do Sul e o que a gente pode esperar dos preços, João, também daqui para frente nesse ciclo. Bom, nós temos aqui já 31% da safra comercializada, é uma realidade que também reflete para o Brasil. O Brasil chega ali próximo dos 35% também já comercializado, um fator este que, pela questão do custo, a questão da alta produtividade, os outros países também concorrentes. Então, o produtor buscou participar mais no mercado esse ano e conseguiu. Ele teve preços, de certa forma, razoáveis. Nós estávamos conversando antes ali, preços fechados a 70, 75, em alguns casos 77, 78 reais, voltou a reduzir novamente agora, mas é um preço muito bom se comparado com a safra passada. Então, está trazendo uma margem aceitável para o produtor e um fator importante, o produtor tem que aprender que tem que participar do mercado, né, João? Porque se ele não participar do mercado e deixar para vender tudo no final, colhi, vou vender. Todo mundo ele vai pegar um preço mais abaixo mesmo, e aí ele não vai ter lucratividade, ele não vai conseguir sustentar, ele vai acabar tendo que sair da atividade, porque recorrência acaba levando ele para um lugar, recorrência de falta de recurso, no caso, ele vai acabar levando ele para um lugar que ele não tem mais retorno. João. Para fechar, você trabalha hoje na Bolsa de Chicago entre 9 e 9,30, 9,50 centavos de dólar por bushel. O prêmio caiu um pouco, não tem aquele prêmio de 240, 250, veio para 150 pontos, que é um prêmio muito bom. Você tem uma incógnita, que é a questão China e Estados Unidos, o que vai acontecer? Você tem um maluco nos Estados Unidos... A esperança está baixando, já vê um acordo logo. Lá é difícil, porque está na cabeça de um cara que é imprevisível, ele pode tomar uma ação intempestiva de uma hora para outra, ninguém sabe. O câmbio no Brasil, nós estávamos indo para um câmbio para quase chegando a 5, se essa turma do Lula petismo continuasse no poder. Já com a vitória do Bolsonaro já caiu um pouco, aí ele está flutuando entre 13,80 e 13,90. É um valor razoável, né? Bom, e principalmente o que ajuda o produtor nesse momento é uma expectativa de uma safra boa. Safra boa é 60 sacos, 65 sacos, aí aguenta
esse desaforo. O que tem que fazer o produtor? É isso que você falou, Leonardo. Ele tem que amarrar, os compromissos que ele tem para o primeiro trimestre, o segundo trimestre do ano que vem, ele tem que estar amarrado. Ou ele trocou, ele assumiu o compromisso, ele vendeu, fez operações de venda futura e ele, lógico, ele tem uma margem que ele pode guardar 30%, 40% da produção para ele vender no momento em que o mercado paga um preço melhor. E ele não tem ilusão que ele vai acertar o olho da mosca. Acertando a mosca tá bom demais já, né? Muito bom. Então, a ideia básica é pensar nisso aí, ele levar a sua propriedade com boa gestão. A gestão é um fator que ajuda a rentabilidade. Ele tem capital de giro próprio. Com capital de giro próprio, ele compra insumos, ele compra semente, ele compra todos os insumos a um custo mais razoável. Então, essa situação, eu acho que é expectativa. E esse produtor e essa produtora, eles estão se profissionalizando. O Brasil está produzindo 124 milhões de toneladas, graças a São Pedro e graças à competência dessa turma aí que é boa de serviço. João Pedro, Leonardo, muito obrigada pela vinda de vocês aqui. A gente bateu um papo muito bom, né? Infelizmente o tempo está chegando ao fim. Eu quero dizer que o João Pedro está todos os dias aqui com a gente, trazendo muita informação, muitos comentários. E o Leonardo Carlotto estará mais presente aqui também com a equipe do Bom Dia Produtor. Até a próxima para vocês. Obrigado e um bom dia para todos.